Olá, estudante, tudo bom? Professor Rogério Fattori, aqui do canal Física Filé, e hoje começando um de 5 episódios para a sua revisão para a segunda fase do vestibular da UES 2025.1. Bom, o canal está começando com essa nova proposta, e se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Inclusive, nos comentários, deixa aí o assunto que você quer revisar nessa reta final para o seu vestibular. E sem mais demora e sem mais delongas, vamos para a questãozinha de hoje. Aliás, 4 questõezinhas, tá certo? Que a gente vai fazer agora. E ao final desse vídeo, você pode clicar aí no link abaixo, na descrição, você vai ter acesso ao PDF de tudo que foi escrito e feito aqui, e também vai baixar, além das 4 questões, mais 4 para vocês tentarem fazer aí na sua residência, tá bom? Então vamos, começando aqui, sem mais demora, vamos para a primeira questão de hoje, tá bom? Então vamos lá. Considerando-se o módulo do momento linear P de um carro de massa M, a energia cinética do carro pode ser corretamente escrita como tananã. Pois bem, vamos aqui ser bem direto. A energia cinética é a energia que relaciona a massa que está em movimento, ou seja, vai ter uma velocidade ao quadrado, divide tudo isso aqui por 2. Pois bem, essa é a equação da energia cinética. Essa é a equação que nós vamos trabalhar. Mas quando você olha para os itens demonstrados ao lado, nenhum deles se parece com mv ao quadrado sobre 2, né? Vixe, professor, e agora? Pois bem, durante a nossa leitura, a gente falou ali de momento linear. E é muito importante esse detalhe. Por quê? O momento linear é o mesmo que a quantidade de movimento. Alguns professores chamam de momento linear, outros chamam de quantidade de movimento. Momento linear, P, que ele chamou aí, né? Massa que multiplica a velocidade. Vixe, professor, e como é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é praticamente a mesma coisa. Quantidade de movimento vai ser massa vezes a velocidade. Beleza? Tranquilo essa parte? Pois bem, opa, acabei apagando aqui, perdão. Massa vezes velocidade. Então está aí a equação. Mas, professor, eu não sei como é que se encaixa ali. Bom, aí a UES adora fazer esse tipo de coisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o momento linear e vai fazer o seguinte, momento linear, P sobre M. Quem é que sobrou sozinho aqui? A letra V. Aí você vai dizer, mas professor, não sei para que isso aqui. Não estou entendendo o motivo disso. Pois bem, olha para a equação da energia cinética. Vamos ali comigo. Energia cinética vai ser massa sobre 2. E multiplica a velocidade ao quadrado. Porém, no lugar da velocidade, eu vou colocar quem? No lugar da velocidade, eu vou botar aquela equação ali que a gente acabou de escrever. Momento linear sobre a massa. Não esqueçamos que isso aqui está ao quadrado. De modo que, vamos explicar como. Energia cinética vai ficar massa, momento linear ao quadrado, sobre 2, que multiplica massa ao quadrado. Mas, professor, a massa de baixo é a mesma de cima? Sim, é o mesmo sistema, é a mesma massa. Isso quer dizer, então, que esse valor de cima cancela a potência, né? Ficando apenas o número 2. De tal maneira, temos, então, que a nossa energia cinética vai ser correspondente a quem? Momento linear ao quadrado sobre 2m. Professor, e onde está esse item? Esse item está exatamente qual? No item A, de aprovação. Tranquilo? Questãozinha rápida que intercala 2 tipos de assunto que foram linkados pela velocidade, tá bom? A UES adora esse tipo de questão. Essa é a questão que você pega uma equação, cria uma funçãozinha para substituir na outra, tá certo? É uma questão que exige paciência, é uma questão que deixa o aluno um pouquinho nervoso, porque não se trata de números, né? A gente não consegue ali dividir um 5 por um 2, alguma coisa do tipo. Então, fica um pouco mais complexo trabalhar com letras, porém, com paciência e com dedicação, você consegue. E, novamente, não esqueça,
Curtiu o vídeo? Deixa o like, deixa o seu comentário, o seu pedido para a nossa revisão. E, se possível também, compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram, né, de vocês. Divulga aí para os coleguinhas, para que todo mundo possa se preparar adequadamente e galgar para o sonho da vida universitária que todo mundo merece. Beleza? Pô, então vamos que vamos. Lembrando que, se você não quiser bater o print, aqui embaixo na descrição vai estar o link para você baixar o PDF desta aula. Essas letrinhas que estão aqui, coloridas que eu coloquei, elas estarão lá no seu PDF, tá bom? Bom, questão número 2 de hoje diz o seguinte: seja um anel metálico construído por um fio muito fino, o material tem coeficiente de dilatação linear alfa e sofre uma variação de temperatura ΔT. A razão entre o comprimento da circunferência após o aquecimento do comprimento inicial é... Vamos lá. Essa questão aqui requer uma certa habilidade. Por quê? Quando ele fala que um fio ele é muito fino, o que é que ele está querendo dizer? Que não haverá... Vamos até botar aqui uma observação, né? Ó. Não há dilatação, superficial ou volumétrica. Professor, não há essa dilatação nem superficial, nem volumétrica, não. Porque como ele é muito fino, ele vai ter apenas o comprimento. Ele só vai ter um eixo, né, do comprimento, tá bom? O segundo eixo para fazer a área, ou o terceiro eixo para fazer o volume, não vai ser contemplado aqui, em função do fio ser muito fino. Então, era uma dica que essa questão dava, que a dilatação seria uma dilatação linear. Pois bem, sabendo que a dilatação é linear, vamos nos lembrar que ΔL, que é a dilatação linear, é o comprimento inicial do objeto que vai ser dilatado, o coeficiente alfa, coeficiente de dilatação, e eu chamo de Δθ, mas aqui eu vou chamar de ΔT, obedecendo a escrita que a UES adotou, beleza? Então tá aí a nossa equação. Mas, professor, qual é o comando? O que é que ele realmente quer? Bom, vamos frisar aqui o seguinte, que o comando é a razão. Vixe, professor, a razão significa o quê? Uma divisão entre o comprimento da circunferência após, ou seja, o final, e o comprimento inicial. Professor, resumidamente, o que é que ele quer? Ele quer L sobre o L0. É isso que ele quer. O aluno vai dizer, mas professor, como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, vamos aqui de forma organizada fazer o seguinte. L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. O que é para vir antes? É o ΔL. Mas todo ΔS, espaço final, menos o espaço inicial. ΔT, tempo final, menos o tempo inicial. Então, quem é o ΔL? O ΔL é o L final, menos o L inicial. Eu queria que vocês atentassem para o seguinte detalhe. O L inicial está negativo. Se passar para o outro lado, ele passa positivo. Então, vai ficar L0, que é o L inicial, mais a equação que a gente já tem. L0, alfa, ΔT. Sobrando sozinho aqui, quem? O L. Pois bem, essa equaçãozinha aí, vamos brincar aqui um pouquinho de matemática, né? Porque a gente vai botar agora em evidência. Como é que ficaria em evidência? L0 e multiplica. Tem um L0 aqui, eu tenho que ter um, correto? 1 mais o restante da equação. Alfa vezes a variação de temperatura. Professor, como é que a gente faz para verificar se está tudo certo? Faz o seguinte, ó. L0 vezes 1, L0. L0 vezes essa equação, L0 vezes essa equação, ok? Então, a gente confirmou aí que está tudo certinho. Vou só apagar aqui para não ficar o risco. Pois bem, e agora o que a gente vai fazer? Mantém um L aqui, passa o L0 dividindo, já que ele estava multiplicando. E quem é que sobrou aqui sozinho? Sobrou o 1, que vai somar o alfa mais a variação de temperatura. E, nesse caso, o item correto fica sendo o item D de danoninho. Certo? O item D vai ser o nosso item verdadeiro. Só lembrando, turminha, que quando essa questão caiu na UF,
ela teve o item A sendo um dos mais marcados. Por que, professor? Porque alguns alunos, essa parte aqui a gente vai apagar, certo? É só para dar uma rápida revisão. Alguns alunos fizeram que o ΔL sobre o L0 ficaria o alfa vezes a variação de temperatura. Corresponderia ao item A, correto? Corresponderia ao item A. Isso aí. Porém, não é o ΔL que ele quer. Ele quer a razão entre o comprimento e a circunferência após. A razão desse comprimento é só o L final. Então, esse pensamento do ΔL sobre L0 é um pensamento errado, né? Mas que alguns alunos tiveram durante a prova e acabaram perdendo, né, essa questãozinha aí que caiu, se não me falha a memória, em 2018, tá certo? Lembrando que todas as questões que aparecerão nesse vídeo serão questões já vinculadas pelo vestibular da UES, na segunda fase da sua agremiação, beleza? E, novamente, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, muito importante para que o canal possa crescer, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? E não esqueça também, aqui nos comentários é para você. Deixa aqui nos comentários o assunto que você quer para revisar para a sua segunda fase da UES, que o Tio Fatório vai estar gravando esse vídeo na terça, talvez na quarta, na quinta, eu não sei. Mas o seu pedido, para mim, é uma ordem, beleza? Então, vamos que vamos! Lembrando novamente que esse material que aparece aqui na tela de vocês podem baixar aqui na descrição do vídeo. E vamos que vamos. Tananã. Eita, professor, questãozinha grande. Pois é. Outra coisa, vocês estão percebendo, né? E esse texto aqui, ó, não tem um alinhamento lateral. Por quê? Ah, desorganização do professor? Não. Isso aí, turminha, porque a própria UES não faz essa padronização, né, dos parágrafos. Eu até cometi um erro, isso mesmo, um erro. Olha aqui, ó, na questão anterior, está alinhado. Na primeira questão, estava alinhado também, né? A UES não tem esse alinhamento, tá bom? Na terceira questão, então, eu deixei mais fidedigno ao vestibular. E vamos que vamos, então, ó. Terceira questão, já estamos perto já do final, diz o seguinte: o uso de projéteis tem desempenhado um papel importante nas mais diversas atividades humanas, como, por exemplo, podemos citar um simples arremesso de uma bola ou um complexo lançamento de um foguete. Nesses lançamentos, para o caso de ângulos complementares, vamos aproveitar que estamos fazendo a leitura e marcar logo isso aqui, né? Ó. Ângulos complementares. Professor, eu não estou lembrando, professor, na aula de matemática. É o seguinte, nós vamos considerar um ângulo de 0 a 90. Certo? 0 a 90. Se o ângulo for 70, o complemento dele para chegar a 90 é 20. Se o ângulo for 30, o complemento dele será 60, tá certo? Então, ângulos complementares teriam essa pegada de forma resumida aqui para vocês. Vamos lá. Teremos sempre o mesmo alcance. Considere o caso de um projeto de dimensões desprezíveis lançado 2 vezes com a mesma velocidade horizontal. Olha outra informação importante. Com a mesma velocidade inicial. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade que ele vai ter no início, nos 2 lançamentos, será a mesma. Sobre ângulos complementares, ele chamou θ1 e θ2, atingindo a altura H1 e a altura H2, respectivamente. Sendo H1 e H2 as alturas máximas atingidas pelo projétil e desprezando quaisquer efeitos resistivos, podemos afirmar corretamente que a razão H1 sobre H2 é. Vamos lá. Novamente, o que é que ele quer nesse tipo de questão? Ele quer uma razão. Ele quer que você calcule quanto equivale H1 dividido por H2. É isso que ele quer na questão. Ok? Mas, bom, para ficar melhor, deixa eu pegar aqui uma página em branco. Pronto. Nessa página em branco aqui a gente vai fazer a questão. Vamos entender o que é que aconteceu. Nós vamos ter aqui o solo, ok? Deixa eu só rapidamente, porque a mesa aqui está um pouquinho inclinada. Nós vamos ter aqui o solo e nós vamos ter um lançamento de uma bolinha que vai sair daqui e vai chegar aqui. Mas o primeiro lançamento, fazer aqui com um verdinho, ele vai ter aqui uma altura que a gente vai chamar de altura 1. Ok? Altura 1. E esse ângulo aqui é o θ1. Aí pegaram o complemento desse ângulo, o complemento dele, e fizeram outro lançamento.
e alcançaram, tiveram o mesmo alcance, tá certo? Tiveram o mesmo alcance. Só que agora, deixa eu só fazer aqui rapidão, agora é a altura 2. E esse ângulo aqui maior, é o θ2. Então, nós temos isso aí. Nós temos o θ1 para a altura 1 e o θ2 para a altura 2. Mas, professor, como é que eu vou desenvolver isso aí? Pois bem, vamos aqui comentar alguns detalhes. Durante a solução da questão, durante a leitura da questão, não foi falado sobre o tempo, né? O tempo de permanência no ar e tudo mais. Porém, como a gente não tem um tempo, nós vamos usar aqui a equação chamada equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela é bem conhecida porque ela é uma das principais equações da cinemática, porque ela não depende do tempo. Ela não depende do tempo. Então, quando é que eu uso a equação de Torricelli? Quando eu não souber o tempo e também não precisar calcular o tempo. E a equação de Torricelli diz o seguinte, que a velocidade ao quadrado, a final ao quadrado, é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Essa é a equação de Torricelli. Professor, tem frase para memorizar? Bom, alguns alunos gostam dessas frases, né, para memorizar, outros não gostam. Bom, para quem gosta, pode usar tranquilamente. Para quem não gosta, é só não usar, né? Eu, particularmente, não uso muito, mas essa equaçãozinha é bem simples, né? Você pode falar ali que é vovô e vovó, mais 2 amigas numa pirâmide social, tá certo? Lembrando que não vejam na internet, pelo amor de Deus, na internet tem muitas frasezinhas aí, mas são frases, digamos assim, não publicáveis, tá bom? Então, tá aí a nossa equação de Torricelli. Bom, mas para Pastorizinho, o que a gente vai fazer com essa equação? Bom, vamos considerar aqui, essa equação aqui na subida, certo? Na subida, eu estou considerando na subida. Bom, usando aqui um pouquinho de pleonasmo, se eu subo para cima. Sim, professor, mas todo mundo sabe que sobe para cima. É porque é o seguinte, durante a subida para cima, nós vamos estar contra quem? Contra a gravidade. Certo? E daí? A gravidade é uma aceleração. Então, onde tem a letrinha A, vai aparecer a letrinha G. Onde tem mais, vai aparecer o menos. Vai ficar, ó, 2, que multiplica G. E no lugar do ΔS, vai ser quem? Vai ser a nossa altura, tá certo? A nossa altura vai ser a distância percorrida na subida. Não se esqueça disso. É o seguinte, durante a subida, se é subida, a velocidade final tem que ser quanto? Tem que ser 0. Professor, por que tem que ser 0? Se ele está subindo, uma hora ele vai ter que parar de subir. Então, a velocidade final da subida, vai ser 0. E nós vamos ter a velocidade inicial aqui, certo? Pois bem, eis o mistério da fé. Vamos fazer o seguinte, esse 2GH, nós vamos jogar para o outro lado. Como eles estão negativos, eles vão passar como? Positivo. Então, vai ficar 2GH igual o V0. Não esqueçamos que está ao quadrado. Mas vamos lá, rapidinho aqui, fazer um pequeno detalhe. Quando o objeto ele é lançado oficialmente com a velocidade V. Com a velocidade V, que é a velocidade de lançamento. Porém, durante a subida, só me interessa a componente vertical dele. Como assim? Aqui vai ter um ângulo, certo? Aqui vai ter um ângulo, que é o nosso θ. É o θ1 ou o θ2? Vai depender da situação. E aí nós vamos ter a componente horizontal, que normalmente a gente vai chamar de velocidade x, que não me interessa nessa questão, não me interessa. E nós vamos ter a componente vertical, que é a velocidade y. E essa sim me interessa. E só um detalhe, como é o início do lançamento, a velocidade y eu vou chamar de V0y, tá certo? Velocidade inicial y, beleza? É ela que me interessa para essa questão. E aí o que acontece? Quem é esse V0y? O V0y veio da velocidade v. Mas como você disse que um vetor veio de outro, ou ele vem da forma seno ou da forma cosseno. Eita, professor, e agora? Calma, é muito simples. Olha atentamente para o Vx. O Vx, ele está colado no ângulo. Quem está colado usa o cosseno. Quem está separado do ângulo usa o quê? Separado usa o seno. Então, nesse caso aqui, o V0y vai ser a velocidade seno do θ.
ok? Vai ser essa equaçãozinha aqui que a gente vai usar no lugar do V0y. Mas, professor, então no lugar do V0y, eu vou botar quem? Você vai botar velocidade vezes seno de θ. E não esqueçamos que isso aqui está tudo ao quadrado. Organizando para ficar bonitinho aqui, vai ficar então como 2GH igual velocidade ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Tranquilo? Essa parte aí está ok? Aí, como nós vamos comparar H1 com H2, me permita fazer o seguinte. H é igual a V ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2G. Beleza? Tranquilo? Professorzinho, o que é que a gente vai fazer agora, professor? O que é que a gente vai fazer agora? Oh, meu Deus, o que fazer? Bom, vamos lá. O que é que ele quer na questão? Vamos só separar aqui, né, para ficar bonitinho. O que é que ele quer na questão? Ele quer H1 sobre H2. É isso que ele quer mesmo, professor? Vamos aqui dar uma olhada rapidão. Tá bem aqui, ó. Ele quer H1 sobre H2, a gente já tinha anotado, né? Tá ali no enunciado. Beleza? Então, vamos voltar lá. Sabendo que ele quer H1 sobre H2, o que é que a gente vai fazer? Quem é o H1 e quem é o H2? É a grande surpresa da questão. Vamos lá, então vamos aqui, começando. Quem é o H1? O H1 vai ser velocidade ao quadrado, seno ao quadrado de θ1. Já que é o H1, tem o θ1. Sobre quem? Rapidamente aqui. Sobre 2 que multiplica G. Já a próxima escrita é o H2. Então vai ficar a velocidade ao quadrado, seno ao quadrado de θ2 sobre 2G. Aí o aluno vai perceber o seguinte, professor, o 2G em cima e o 2G embaixo, dá para cancelar. V ao quadrado, dá para cancelar. De modo que vai ficar como na nossa escrita? H1 sobre H2 é igual. Vai ficar seno ao quadrado de θ1 sobre seno ao quadrado de θ2. Aí vocês se lembram que eles são complementares? Vamos fazer aqui uma pausa. Quanto é o seno de 30? O seno de 30, todo mundo sabe que é 1/2. E quanto é o cosseno de 60? Ixi, eu não estou lembrando. O cosseno de 60 também é 1/2. Por quê? Porque eles são complementares. Professor, o senhor está querendo chegar aonde? Hein? Que gaiatice é essa? Faz o seguinte, ó. Só puxar aqui um pouquinho mais para cima. Vamos fazer o seguinte, ó. Embaixo da minha H1 sobre H2. Em cima, eu vou manter o seno ao quadrado de θ1. Mas embaixo, ao invés de usar o seno do θ2, eu vou usar quem? O cosseno ao quadrado de θ1. Mas, professor, você pode fazer isso? Lembrando que eles são complementares. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Então, o seno do θ2 é o cosseno do θ1. De tal maneira que aí os seus olhos começam a brilhar. Por quê? Porque H1 sobre H2 é simplesmente o quê? Professor, seno sobre cosseno é o quê? Tangente. Então, vai ficar tangente ao quadrado de θ1. Sendo essa a nossa resposta, tá certo? Da questão. Rapidamente, só dizer aqui que é o θ1, não é isso? θ1, beleza? Então, nossa resposta é H1 sobre H2 é a tangente ao quadrado de θ1. Bom, lembrando que essa tela aqui, tudo que está escrito, né, você receberá o PDF. Basta clicar aqui na descrição que você faz o download automaticamente. Mas vamos lá marcar o item. Vamos lá. A nossa resposta é tangente ao quadrado de θ1. E quando a gente vai olhar as possíveis respostas, o item C diz o seguinte: é proporcional ao quadrado da tangente do ângulo de lançamento de H1. Ou seja, H1 é o θ1. Então, a letra C de chocolate é o nosso item correto na nossa terceira questão. Tranquilo?
Questãozinha boa, né? Questãozinha que dá um pouquinho de trabalho, mas é bom fazer aquela revisão, né? A gente falou aí um pouquinho de seno, de cosseno, de altura, de Torricelli, né? Então, fizemos ali uma equaçãozinha. A UES adora esse tipo de questão, tá bom, turminha? E, novamente, não se esqueçam, se você está gostando do vídeo, não deixe de dar o seu like, deixe no comentário a questão que você quer e compartilha também esse vídeo nos grupos com os colegas, tá bom? Beijo no coração e vamos que vamos para a próxima questão. Isso que eu me despedir, né? Hello, tem mais uma. E vamos que vamos. Eita, professor, olha o tamanho do texto. Turminha, só para lembrar que a UES de vez em quando bota textos um pouco maiores e podem, né, te iludir ali um pouquinho, então cuidado. Vamos lá. O balão de ar quente foi o primeiro veículo aéreo de sucesso construído pelo homem. O primeiro voo tripulado por um balão ar quente foi realizado em 1783. Os franceses Jean-François e François Laurent realizaram esse feito em um balão criado pelos irmãos Montgolfier. Em um balão de compartilhamento que mantém o ar quente em seu interior, que é denominado envelope, suspenso e fixado a este, encontra-se um cesto de balão. Um balão de massa total Mzão, envelope mais cesto, desce verticalmente com aceleração A, onde A é menor que G, e onde G representa a aceleração da gravidade local. Vamos só aqui dar uma pausa. Primeiro, vamos ser bem honestos, tá certo? Até as três primeiras linhas do enunciado eram falando da história do balão, uma história bonita e tal, mas elas não vão nos ajudar a fazer a questão. Então o aluno tem que separar o seguinte: professor, eu li ali, vi que não é importante, esquece aquilo ali, esquece, certo? Foca no que é. E ele está dizendo aqui, turminha, que o balão está descendo, o balão está descendo verticalmente com aceleração azão. Desce verticalmente com aceleração azão. Beleza, então isso aí é chamado parte 1. Para que o balão possa ascender para tudo, ascender, turminha, certo? Ascender vai ser o quê? Ao invés de descer, ele vai ter que começar a subir. Então o balão ele tem que subir com uma aceleração de mesmo módulo de ar. Ou seja, ele estava descendo acelerado e ele quer agora que ele suba acelerado e tem que ser a mesma aceleração. Nem pode ser maior, nem pode ser menor. É necessário eliminar uma certa quantidade de massa M. Veja que agora a massa M, agora, acho que propositalmente, obviamente, ele chamou por uma letra minúscula, tá certo? Todas as outras letras que ele chamou até agora de maiúsculas. Bom, suponha que a força de sustentação que atua no balão em virtude da diferente temperatura entre o interior e o exterior do envelope não sofra mudanças em virtude da variação da sua massa. Pausa tudo, turminha. A UES ela escreveu 3 linhas para dizer o empuxo vai ser constante. Porque o empuxo é a força que o ar faz no balão. Ele diz o seguinte: suponha que a força de sustentação, essa força é o empuxo, que atua no balão, em virtude da diferente temperatura do interior e do exterior, não sofre mudanças, né? Ou seja, ele está dizendo que o empuxo vai ser constante, mesmo que o ar em volta mude a sua densidade. Mas ele quis desprezar essa mudança de densidade. Vamos lá. Ao desprezar todos os efeitos resistivos, né, não vai ter atrito, e porventura eu posso atuar no balão durante o processo, a massa Mzinho, né, a ser eliminada é dada por... Pois bem, essa questão, se você querer... Aí, patrão, eu não sei nem para onde é que vai, eu vou chutar. Até para chutar é ruim. Por quê? Porque todos os itens, né, são muito parecidos entre eles. E agora, o que fazer? Bom, vamos aqui... Peguei aqui uma tela em branco para a gente falar o seguinte. Vocês perceberam que a questão tem 2 partes. Existe a parte da descida, existe a parte da subida, perdão. Então vamos falar aqui enquanto ele desce, tá bom? Enquanto ele desce. Opa. Beleza? Lembrando-me que quando ele desce com aceleração. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui um pequeno desenho da seguinte parte. Aqui o balão. Não é um balão muito bonito. Perceber, está aqui o cesto e está aqui as amarras que seguram o balão. Bom, quais são as forças que atuam no balão? O balão ele é feito de massa, então ele vai ter uma força-peso, correto? Vai ter uma força-peso. E o balão ele também está tendo uma força vertical para cima, que é o empuxo.
empuxo. Ok? Então é isso que nós temos, o empuxo para cima, o peso para baixo. Como ele está descendo, quem é que é maior nesse caso? Nesse caso, quem vai ser maior é o peso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever o seguinte. Peso menos o empuxo menos o empuxo. Isso aqui vai ser a minha força resultante, ok? A força que a gente vai ter do sistema vai ser o peso menos o empuxo. E por que o peso veio primeiro? Porque o peso é maior. Como é que tu sabe, professor? Se ele está descendo, a força para baixo é maior que a força para cima, ok? Mas vamos lá. Como é que a gente calcula peso? Professor, não me lembro. Peso é massa vezes a gravidade. Menos o empuxo. Só que o empuxo, como ele não me deu detalhes, todo mundo sabe que é densidade, gravidade e volume do líquido deslocado. No caso aí do fluido deslocado. Mas no caso aqui, turminha, eu vou deixar pela letra E mesmo, tá bom? Vou deixar o empuxo. Por que eu vou deixar a letra E? Porque ele disse no enunciado que ele não vai mudar, então deixa aí. E o que é força resultante? Força resultante é uma força. E força, segundo Newton, é massa vezes aceleração. Veja que apareceu agora a nossa letrinha A. Então, eu vou fazer o seguinte. Para ficar bonitinho, vou deixar aqui massa vezes a gravidade. E aí eu vou fazer o seguinte. Menos, só que o empuxo eu jogo para o outro lado. Aí pessoal, vou jogar o empuxo para o outro lado, ele passa positivo. E o MA eu vou jogar para o lado de lá. E esse aqui passa negativo. Nós podemos parar aqui? Podemos parar aqui. Eu, particularmente, prefiro parar aqui, tá certo? Prefiro parar aqui. Mas, o que a gente pode fazer também? Só se quiser. Botar o M em evidência, né? Ó, Mzão é igual a Gzão menos o A. Isso aqui vai ser igual ao nosso empuxo, tá bom? A gente pode parar aqui. Pois bem, isso aqui a gente falou o quê? Durante a descida. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Eu vou Ctrl C, Ctrl V. Eu vou copiar aqui o mesmo desenho, tá certo? Por quê? Porque agora a gente vai falar de quê? A gente vai falar da subida. Professor? A gente vai falar agora da subida, só separar aqui rapidão. Lembrando, turminha, que esse meu programa aqui é uma lousa em branco, tá certo? Então eu vou riscando aqui aleatoriamente, como se fosse uma lousa no seu colégio, tá bom? Pois bem, na subida, a gente tem aqui dois desafios. Quais são esses desafios? Nós vamos ter que fazer esse balão subir e tem que ter a mesma aceleração. E agora, se eu estou subindo, com todo respeito, eu estou subindo para cima. Isso quer dizer que o meu empuxo, ele é maior. Então vai ficar empuxo menos o peso. Professor, quer dizer que o peso agora vem depois? Vem. E aqui vai ter a minha força resultante. Mas qual é a parte legal? A parte legal é que o empuxo a gente já calculou. Quanto é o empuxo? É Mzão Gzão menos Mzão Azão. Beleza? Esse aí foi o empuxo que a gente descobriu ali na primeira parte, tá aqui no lado, né? Para quem se perdeu, eu estou pegando isso aqui, ó, tá certo? Eu estou pegando isso aqui, que representa o nosso empuxo. Beleza? Pois bem, menos, né? Perdão, o peso. Só que agora o nosso peso não é o mesmo peso que era antes. O peso que era antes era mg. Professor, agora é o quê? Agora é mzão menos mzinho vezes g, que é a gravidade. Agora tem que tirar o mzinho, E o segredo, e o detalhe da questão é calcular esse mzinho, correto? Pois vamos lá. E quem é a nossa força resultante? É massa de aceleração. Calma, muita calma nessa hora. A força resultante é mzão menos mzinho vezes a aceleração. Então vamos organizar aqui para ficar tudo bonitinho. Aqui vai ficar mzão gzão menos mzão azão, né? Menos, vamos aqui, ó, rapidamente fazer aqui devagarzinho. Rapidamente fazer devagarzinho é ótimo, né? Gzão que multiplica mzão vai ficar menos mzão gzão. Menos com menos dá mais mzinho gzão, ok? Tranquilo essa parte? Vocês pegaram aqui? Olha o que foi que tu fez? Esse produto, menos
Com outro menos lá fora, o menos com menos ficou mais, tá certo? Por isso que ficou desse aí, Mzinho, Gzão. E lá em cima não, lá no outro lado vai ficar Mzão, Azão, menos Mzinho, Azinho. Pois bem, se você olhar com atenção, veja que o Mzão, Gzão dá para cancelar. Eu tenho um positivo e tenho um negativo dele aqui, correto? Tem um positivo e um negativo dele aqui comigo. Mas, professor, e agora? Vamos aqui, ó. Faz o seguinte. Vocês estão vendo esse Mzão, Azão? Ele está negativo. Se eu jogar lá para o outro lado, ele vai passar como? Ele vai passar positivo. MA, né? Ele vai passar positivo, ele vai passar somando. Mas adivinha quem é que já está lá no outro lado? Um outro MAzão, Azão. Vixe, que coisa legal, né? E aqui, restou no nosso lado aqui o Mzinho, Gzão. E quem é que vai chegar agora positivamente? O Mzinho, Azão. Pessoal, pelo amor de Deus, é muita letra. Pois é, turminha, a UES adora esse tipo de coisa, tá certo? Então, só nos resta, né, ter paciência. Vamos botar aqui em evidência, ó, massa que vai multiplicar Gzão mais o A, ok? Mzinho que multiplica Gzão mais o A, igual 2MA. Como ele quer saber a massa, o Mzinho, então eu vou isolar o Mzinho vai ficar 2MA sobre, quem é que vai passar agora dividindo, hein? Gzão mais A. E tá aí a nossa massa. A nossa massa é 2Mzão Azão sobre Gzão mais A. Daí a resposta da nossa questão. Vamos encontrar então lá o item. O item seria então o quê? 2MA Gzão mais MA seria o item de novo, ó. De novo. É um presságio, é o item A de aprovação. Tranquilo? O item A fica sendo o item correto. Gostou da questão? Tá aí ela na tela para vocês. Não precisa bater print. Se quiser, fica à vontade. Aqui embaixo na descrição tem um link para você fazer o download dessa aula. E lembrando, além dessas 4 questões, o nosso PDF, isso aqui vai ficar em forma de PDF. Esse PDF vai para você com mais 4 questões para vocês testarem em casa. Estamos chegando então ao fim do primeiro episódio de revisão para o UES. Espero que você tenha gostado. Críticas sempre são bem-vindas para que a gente possa melhorar e nos qualificarmos melhor. Tá bom? Um beijo, um abraço. Está todo mundo latindo aqui. Os cachorros aqui da vizinhança estão latindo. Não sei se aparece aqui no áudio. Os cachorros estão muito loucos. Então, turminha, beijo no coração. Muito obrigado por assistirem até aqui. Foque nos seus estudos, foque no seu sonho, que ele vai chegar. Um abraço e até mais.